Fala galera, tudo bem? Como estão? Pessoal que está aí já na nossa live no YouTube, a gente sempre dá um timezinho, né, para o pessoal aí, para eles entrarem, interagirem com a gente. Deixa eu conectar aqui, até esqueci de conectar nossa live aqui. Deixa eu achar aqui. Tarará. Pessoal que está por aí já vai mandando um oi aí, vai falando que está por aí. Quem está por aí vai dizendo quem é, da onde, quem é vai aparecer quando vocês digitarem ali, né? Mas de onde vocês são, se vocês, qual que é a experiência que vocês têm com fotografia, se vocês são hobbyistas, se vocês são curiosos, que têm de repente vontade de conhecer e aprender da fotografia, se vocês já são fotógrafos profissionais. Então vamos interagindo aí, tá joia, gente? Tem gente entrando lá, Felipe Cabral mandando um oi. Aí, Felipe, que bom que você está por aí, cara. Manda aí pra gente de onde você é. Ponta Grossa? Legal. Já fotografa? Não? Vai mandando aí sua experiência com a fotografia, que é legal porque a gente pode direcionar melhor o conteúdo, né, da nossa live, né? Então a gente já pode passar ali pro Faison daí aquilo que é mais interessante aí para vocês, tá joia? Mas você está conseguindo me entender bem? Nós estamos aqui com um problema sério hoje aqui na nossa live, porque a minha esposa está aqui do meu lado dando aula online. Então hoje está divertido o negócio aqui. Vamos lá. Se estiver vazando muito áudio, vocês me avisam, tá? Hoje vamos ter concorrência aqui do lado aqui. Mas vamos embora. Felipe Cabral falou que é de Ponta Grossa, legal. Eu já trabalho no ramo da fotografia, legal. Vai contando pra gente aí quanto tempo trabalha, que tipo de trabalho que você gosta de fazer. E aí a gente vai tentando interagir. Já levei uma juntada da minha esposa aqui já, que eu falo muito alto. Deixa eu tirar um dos fones, inclusive. A Beatriz de Lima, de Ponta Grossa também. Beatriz, avise lá, fala pra gente lá se você já trabalha e qual que é a sua experiência aí na área da fotografia também, tá joia? 5 pessoas, mais pessoas entrando aí, legal. Vamos esperar mais um pouquinho, vamos dar aí uns 5 minutinhos, né? Não vamos dar muito tempo, né, para respeitar o pessoal que já está aí. Mas vamos dar um tempinho para mais gente entrar, né? O pessoal recebeu o link e entrar aí na nossa live e daqui a pouco a gente descasca o conteúdo, tá? O nosso convidado já está esperando ali, já está na sala de espera da nossa live. Deixa eu já mandar aqui, testar o chat. Quando submetida a uma intenção de saneamento, ela sofre uma deformação. Essa deformação é que nós denominamos, então, escoamento. Então, sempre nós vamos trabalhar então, com as características do fluido, as forças externas que promovem. Deixa eu abrir meu mic de novo aqui. Só uma curiosa que fotografa eventos, às vezes. Meu Deus, curiosa que fotografa eventos. Você é raçuda, hein? Legal. Que bom, muito bom saber. Vamos dar mais 2 minutinhos ali. E aí a gente já vai fazer as devidas apresentações aí, né? E entrar com o nosso conteúdo da noite de hoje, tá certo? Vamos lá. Joia. A definição do que é essa relação entre massa e volume. Então, o termo mais aplicado e mais utilizado é o termo densidade. Okay? Mas nada mais é do que Muito bom, Eduardo chegando aí com a gente. Eduardo já estava ontem. Legal, Eduardo, boa noite para você. Legal que tá por aí. Quem mais, gente? Tem mais gente aí no chat, aí. Tem mais gente online lá. O pessoal tá com vergonha de interagir. Vão interagindo com a gente aí, que é sempre importante, né? E ver quem que tá por aí, pra gente ter uma noção aí de quem são as pessoas, né? Qual é a experiência. Ontem a gente estava com um público um pouco diferente, inclusive, né? Ontem a maioria das pessoas que estavam no chat eram pessoas que não tinham tanta experiência com a fotografia. Hoje já temos dois casos aí de pessoas que já estão trabalhando profissionalmente, aí, então isso é bem legal. Vamos ver. Mais 30 segundinhos ali, e aí a gente vai começar com as apresentações.
Aniversários, chás de bebê e alguns casamentos simples. Legal, Beatriz. Muito bom, legal. Show de bola. Vamos esperar mais 10 segundinhos. 9, 8, 7, 6. Então tá bom. Mas não sou profissional de forma alguma. Opa, você está sendo remunerada para fazer esses trabalhos. É assim, hein? Vamos lá. Show. Vamos para frente. Então vamos lá, gente. Sejam bem-vindos aí ao nosso segundo dia, né, do nosso congresso Semana da Fotografia, né, do Centro Europeu. Essa Semana da Fotografia do Centro Europeu é promovida pelo Centro Europeu de Ponta Grossa. Dentro do Centro Europeu de Ponta Grossa nós temos vários cursos profissionalizantes, além dos cursos de idiomas, né? E um deles é o curso de fotografia, né? Então, esse ano a gente comemorou 10 anos do curso de fotografia do Centro Europeu. O primeiro curso de fotografia da cidade de Ponta Grossa, aliás, da região dos Campos Gerais, o curso mais antigo da nossa região e com certeza o mais completo, né? Então, eu sempre brinco, né, que o nosso curso aqui do Centro Europeu, aqui de Ponta Grossa, para mim é um dos melhores do sul do Brasil. Assim. Eu não conheço muito bem o pessoal lá do Rio Grande do Sul, né, que a gente não tem tanto contato, mas Paraná e Santa Catarina já colocam a mão no fogo para dizer que Santo Antônio de Ponta Grossa tem aí um dos melhores cursos aí da região sul, com certeza. Então essa semana, né, ontem a gente já teve, né, o primeiro dia da semana. Inclusive o pessoal que não estava ontem, que começou a interagir ali, se vocês tiverem alguma dificuldade em receber o link, ou se vocês não conseguiram entrar, né, no nosso link do YouTube por conta, né, de alguma dificuldade em relação ao link, me avisem, tá? Pode mandar aqui no chat mesmo, né, que daí a gente vai estar conversando, né, e vai estar alinhando isso, né, junto com o pessoal que está no staff, né, dessa Semana da Fotografia. Mas enfim, a gente vai ter, tivemos ontem o primeiro encontro com o Laerte Soares, hoje nós teremos um convidado que daqui a pouco eu vou apresentá-lo, amanhã nós teremos uma palestra ou um bate-papo sobre mudança de carreira com a Maria Valesco, que é uma profissional sensacional que trabalha nessa área de carreira, de profissões, de readaptações dentro de uma carreira. E na quinta-feira nós teremos o último dia comigo, né? A gente vai estar conversando aqui com coisas mais específicas sobre o meu trabalho, sobre a minha história dentro da fotografia, que isso inclui, né, o Centro Europeu de Ponta Grossa, né? E para encerrar também, na quinta-feira nós estaremos divulgando qual será o presente que a gente vai estar deixando à disposição de vocês ali, né, no último dia. Então, você que de repente não estava ontem, eu vou fazer um desafio para vocês. Se você estiver hoje, amanhã e quinta-feira de novo, na quinta-feira nós estaremos entregando para vocês, né, estaremos dando uma oportunidade a vocês em relação a uma bonificação, né, que o Centro Europeu vai estar disponibilizando para vocês, tá certo? Vamos ver lá. Ó, a Beatriz já está falando que não recebeu o link, legal. A gente teve um problema no sistema, no software, que é de distribuição de e-mail, né, e o pessoal só descobriu isso durante as lives, né, e então foi bem complicado, porque não teve um tempo hábil para a gente resolver isso aí e conseguir encaminhar o link para vocês. Mas enfim, né, as nossas sinceras desculpas em relação a isso, né, mas vamos aproveitar aí os outros 3 dias da Semana da Fotografia, né, e tentar entregar o melhor conteúdo aí para vocês, tá certo? Vamos lá, vamos apresentar o nosso convidado de hoje. Então hoje a gente vai falar aí com um rapaz aí que o homem não sossega o facho. Então eu quero apresentar para vocês o nosso querido amigo, fotógrafo, professor do Centro Europeu também, Faisal Merege. E aí, Faisal, tudo bem? Boa noite, tudo bem, galera? Prazer aí conversar com vocês. Obrigado pelo convite, Rogério, mais conhecido como Marrom. E legal o convite aí para estar falando na Semana da Fotografia, compartilhar um pouco da minha breve experiência com a fotografia e principalmente das viagens. Massa. Então é isso, gente. Eu vou dar um caminho aqui pro Faisal iniciar e vou sair daqui e vou deixar ele tocar o barco aí. É lógico que a gente vai interagindo, né? Quando surgir algumas perguntas interessantes aqui no chat, eu volto aqui, de repente, né, ajudo aí a organizar essas perguntas aí. Mas o Faisal, ele tem acesso a esse chat também, então vai interagindo com a galera, vai conversando e aí, quando precisar também me chama aí que a gente está à disposição. Inclusive aí eu já vi que chegou mais gente hoje, agora estamos com um número maior de pessoas ali na live, né, tem 10 pessoas que entraram agora. O pessoal que entrou agora por último, vão interagindo com a gente, manda um oi ali pra gente, fala de onde você qual que é a sua experiência com a fotografia, se tem alguma experiência,
E qualquer tipo de pergunta, de dúvida ou de, enfim, que venha durante a nossa conversa, nosso bate-papo aqui, venha para vocês, manda no chat ali que a gente vai tentar descascar isso aí para vocês, tá joia? Então vamos lá. Faisson Merege, conte quem você é, de onde você veio, como você começou na fotografia e o que você faz hoje da vida. Bom, meu nome é Faisson, não é um nome artístico, como alguns pensam, é meu nome mesmo. E até porque se fosse um nome artístico, eu tentaria usar um nome que fosse mais fácil para a galera falar, né? Mas eu tenho um contato com a fotografia desde 2010, mais ou menos, quando eu comecei a realmente me interessar pelo assunto fotografia. Na época eu tinha uma Sony Cybershot, daquelas bem pequenininhas, compactas, e utilizava para fazer algumas fotos, brincar, e eu entrava muito no Flickr naquela época. E ali era legal porque tinha um fórum de discussões de fotografia, também, sim, tinha vários fotógrafos de referência de nível nacional também. Então eu gostava de entrar no Flickr, de conversar com a galera e de postar algumas fotos. E para minha surpresa, naquele mesmo ano de 2010, eu tinha feito uma foto com um celular que eu tinha, pequenininho, em Campo Mourão, quando eu morava lá. E um historiador da cidade estava escrevendo um livro sobre os patrimônios da cidade. E eu tinha feito uma foto que pegava um chafariz e a igreja matriz, uma catedral da cidade. E postei no Flickr, e até deu uma repercussão, a galera gostou. E para minha surpresa, uns 3 dias depois, chegou um e-mail dele perguntando se ele podia utilizar aquela foto para ser capa de um livro do qual ele estava escrevendo. E eu fiquei assim, né, tipo, nossa, meu Deus, como assim? A minha foto vai ser capa de um livro e tal. E então, de 2010 até 2015, mais ou menos, 2014, na verdade, eu vinha tendo esse contato com a fotografia, de ler bastante, de me interagir. Na época também, eu estava namorando uma menina que é fotógrafa de moda. Então, assim, boa parte do que eu sei de fotografia foi ela que me ensinou a mexer no Lightroom, ela que me ensinou a mexer no Photoshop também. Então, assim, a base eu construí conforme ela ia me ensinando. E ela também sempre me incentivou. Ela sempre falava, por que você não compra uma câmera? Por que você não investe? Por que você não fotografa mais? E eu fui ouvindo aquilo, e aí eu decidi de verdade, em 2014, fazer o curso no Centro Europeu para dar um norte também, né? Embora eu sabia já mais ou menos o que eu gostava de fotografar, que é natureza, é paisagem, eu gosto de estar nesse tipo de ambiente, e eu acabei fazendo o curso justamente para abrir um pouco a cabeça, né, ter as outras possibilidades de fotografar casamento, os eventos em geral, a fotografia em preto e branco também, que eu gosto bastante, mas enfim, eu acabei fazendo o curso para ter uma direção, ter um norte do que eu queria realmente. E aí, em 2015, eu acabei pedindo demissão das escolas que eu trabalhava. Eu sou formado em educação física, mudei a minha carreira, e de 2015 para 2020, eu tenho viajado bastante, já são aí uns 45 países, mas o foco não é mais os países agora, o foco é viajar, fotografar, conhecer culturas, conhecer lugares novos. E desde então, assim, o meu grande sonho de verdade é me tornar um fotógrafo de natureza e paisagem, referência, e quem sabe um dia poder trabalhar numa National Geographic, ser um fotógrafo deles para poder fazer as explorações que eles fazem, né, de fotografia, as expedições. E basicamente é isso assim que eu tenho vivido na minha vida, né? Só que a decisão de pedir demissão das escolas para começar a trabalhar com a fotografia uniu também a questão das viagens. Então, eu decidi não ter mais a minha vida convencional, né, que é a rotina de segunda a sexta trabalhar, ter um lazer no final de semana, e eu decidi viver a minha vida viajando. Então, praticamente dos 12 meses do ano, eu viajo 10 meses e volto 2 meses para o Brasil. Praticamente isso que tem sido a minha vida nos últimos 5 anos. E como eu faço para encontrar trabalhos ou encontrar situações onde eu possa ficar nos lugares, né? A fotografia, o bom da fotografia é que a gente consegue arrumar qualquer tipo de trabalho viajando ou em qualquer lugar que a gente esteja,
né? Não só com a natureza, não só com as paisagens, ou a fotografia propriamente de viagens. Mas durante as viagens mesmo, eu recebia assim, alguns convites de alguns lugares que eu estava, das pessoas pedirem para fazer um ensaio de um casal, ou fazer umas fotos de criança, enfim, porque você acaba fazendo certos contatos, né? Então, você consegue fazer esses pequenos trabalhos remotos também e ir se mantendo durante as viagens. Mas o meu foco sempre foi trabalhar com a fotografia de viagem, a natureza, a paisagem, colocar as minhas fotos nos bancos de imagem, conseguir fazer um dinheiro, não é muito dinheiro, porque ainda paga-se muito pouco, tá? Mas você sabendo estruturar um pouco em relação às fotos que você sobe para o banco de imagem, quais são as tendências do próximo mês, você acaba rentabilizando ali coisa de 100, 200, 300 dólares, dependendo do mês, dependendo o nível da sua foto, né? E isso vai ser em relação aos downloads que as pessoas fazem. Então, quanto mais downloads, mais você ganha. Se a foto acaba tendo um destaque dentro do site, você acaba ganhando mais também, mas não é algo que você vai rentabilizar muito por mês. Então, assim, às vezes eu até esqueço que eu tenho fotos nos bancos de imagens, e aí às vezes eu entro lá, tem 50 dólares, tem 100 dólares, ajuda, né, no dia a dia da viagem, pagar uma hospedagem, comida, um transporte, enfim. E aí, quando eu comecei a tomar um pouco mais de visibilidade com a fotografia, ganhar alguns concursos, ter algumas fotos repostadas em alguns Instagrams, alguns perfis, e comecei a crescer também, de certa forma, no Instagram, eu comecei a unir a questão de e-mails e mensagens para os lugares que eu estava viajando. Então, hoje em dia, eu vou para algum país, para alguma cidade ou algum lugar que eu queira conhecer muito e tenha talvez um tour que é preciso fazer, né? Porque eu gosto sempre de ser o mais independente possível, tá? Eu gosto desse senso de exploração, de liberdade para crescer, de ir lá fotografar. Porque a gente que é fotógrafo, a gente sabe que às vezes você chega num determinado lugar e você não tem as condições perfeitas para fotografar. E aí, ou você chega num lugar que é muito turístico e tem muitas pessoas e você acaba não fazendo a sua foto como você quer. Então, eu tento passar o maior tempo possível que eu posso, né, nesse lugar para estudar um pouco a luz, a referência desses lugares e poder fazer a foto que eu quero para tentar vender ela num banco de imagem ou para uma agência, enfim. Então, às vezes, eu acabo fazendo um tour que seria pago, porque é a única opção que eu tenho. Então, o que eu faço? Eu mando mensagem, né? Mando primeiro um contato ali pelo Instagram, às vezes, ou se eu tenho já o e-mail dessa empresa, eu mando um e-mail falando, ó, meu nome é tal, eu sou brasileiro, eu sou fotógrafo, eu vivo viajando, esse é meu portfólio, eu vou estar na cidade do dia tal ao dia tal, teria como a gente trabalhar, fazer uma parceria, eu produzir as fotos, um vídeo, em troca do passeio em si, e acaba rolando muito disso, de fazer essas pequenas trocas, de trabalhar com isso, e às vezes até rolam uns convites, e aí remunerados também. Então, basicamente, isso que acontece bastante assim. Deixa eu entrar aqui, já que você deu uma pausa ali, tem uma pergunta aqui legal da Viviane Cap. Legal, Viviane, obrigado aí pela tua participação. Aliás, primeiro eu vou colocar aqui o elogio que ela fez, né? Tinha colocado já anteriormente. Essa aí, ó. Mas ela fez uma pergunta legal. Bom, as minhas primeiras referências, assim, foram em 2010, né? Quando eu comecei a tomar o gosto pela fotografia. E naquela época eu consumia muita coisa do Sebastião Salgado, assim, porque eu também tenho uma vertente na família de primos, tios, de serem fotojornalistas. Então eu consumia muita coisa do Sebastião Salgado naquela época, da fotografia preto e branco. E aí depois, conforme eu fui entendendo sobre fotografia, eu fui buscando novos fotógrafos, né? Fotógrafos que são referências da National, da BBC, da Lonely Planet, e fotógrafos que estão sempre, né, nessas expedições assim mais remotas, nos cantos que a gente nem imagina, tipo Antártida, Groenlândia, os caras que são de antigamente, que fotografam há muito tempo, né, estão na estrada há muito tempo. Então começou com o Sebastião Salgado, depois o Paul Nicklin, que é um cara da National, e o mais legal do Paul, que ele é biólogo,
né? Ele começou a carreira como biólogo e depois ele migrou para fotografia. Então, o trabalho dele é muito legal em relação a isso, porque além de ele estudar os animais, né, o trabalho de fotografia dele é todo em cima dessa biologia. Então, ele consegue contar os nomes científicos e ainda fazer fotos magníficas, assim, principalmente da vida polar dos ursos, pinguins, baleias. Então, o trabalho do cara é fantástico. Um outro cara também que eu sigo muito pelas referências, não só da fotografia, mas como ele faz a direção de fotografia, é o Jimmy Sheen, é um fotógrafo canadense, se eu não me engano. Inclusive, ele teve uma direção agora do filme Free Solo, do Alex Honnold, que escalou lá o Yosemite totalmente sem equipamento nenhum, e inclusive ele ganhou um Grammy de melhor fotógrafo, melhor diretor de fotografia, enfim, é um cara também sinistro, assim, e é patrocinado pela Canon. E o terceiro é o Chris Burkett, é um cara novão, ele tem 33 anos, mas já é, assim, é o maior nome da fotografia hoje em dia. Ele é patrocinado pela Sony, ele representa a Sony, ele fala em nome da Sony, a referência de muitos fotógrafos, a referência do Instagram hoje. Eu acho que se a gente falar de fotografia de viagem, de fotografia de surf, direção de surf, de filmes nesse sentido, o Chris, assim, aparece como primeiro lugar, certeza. Então, são esses 3 nomes da gringa, assim, né, que talvez tenham um patamar de outro nível, mas começa com o Sebastião Salgado. E aí, voltando para o Brasil, né, assim, no sentido de conhecer a galera também mais pelo Instagram, porque ficou em evidência o Instagram, se vocês quiserem procurar no Instagram, é o Getarso, é um cara, assim, sinistro também ali da região de Minas Gerais, da Serra da Mantiqueira. Ele trabalha só com a fotografia outdoor, inclusive ele é um dos explorers da The North Face no Brasil, está sempre produzindo para eles, sempre viajando com eles. É um cara, assim, que é referência mesmo para fotografia outdoor. Outro fotógrafo bastante conhecido no sentido de outdoor, de documental também, é o André Dib, no Instagram. Então, assim, são os 2 caras que hoje, se eu pudesse falar de referência do Instagram e da fotografia de quem eu sigo e acompanho, brasileiros, são esses 2 caras, assim, de evidência, que são de referência para mim. Qual que é o que você falou antes do André Dib, ele mesmo? É o Getarso. Getarso. Se eu não me engano, é Getarso e um underline embaixo. O teu não tem ali como você colocar o banner, é eu que tenho que pôr, né? Não tem como eu escrever até no chat. Tá, vou colocar aqui o André Dib. Mas eu posso te mandar no privado, né? Isso, manda no privado, daí eu copio aqui, daí jogo aqui para aparecer pro pessoal ali no banner. Massa demais. Bom, vamos ver aqui as mensagens da galera aqui. Bom, lá galera, pergunte aí, senão eu vou ficar falando sozinho. É verdade. O Felipe, né, e a Beatriz chegaram lá e deram um oi, falaram que eles são de Ponta Grossas. A Beatriz falando que ela é só uma curiosa, né? Uma curiosa que fotografa evento às vezes. Legal. O Eduardo entrou depois, a Beatriz ela falou que ela trabalha com aniversários, chás de bebês e alguns casamentos mais simples. O Felipe Cabral estava ontem com a gente já, ele trabalha com drone. Um Phantom 4. O Faz trabalha com drone também, né, do Faz? Dá pra gente falar sobre drone um pouquinho. Legal, daqui a pouco então você fala aí qual que é o material, o equipamento que você tem e tal, deixa eu trocar uma ideia com o Felipe aí também. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. A Ana Luísa tinha colocado agora há pouco, ela é de Itajaí, vai começar o curso lá no Centro do Batel. Transfira para Ponta Grossa, Ana Luísa, aqui é legal, é mais legal. Inclusive vai ter aula comigo. Vai ter aula que eu faço, com o Rogério. Legal. Quer dizer, olha só, a Carla tá falando que ela também descobriu a paixão através das viagens que fez. Ela ama muito fotografar paisagem e o teu trabalho inspira muito ela. Legal, muito bom. Obrigado, cara. Feliz. As primeiras referências que a Vivi colocou lá, a Vanessa falou que ela é de Ponta Grossa, não é fotógrafa, mas tem interesse em aprender a fotografar de forma profissional. Bacana. Só pegando um gancho do comentário da Vanessa, é legal, né? Porque, assim, hoje em dia, a gente tem muita informação sobre fotografia, sobre dicas de fotografia. Os celulares vêm com câmeras super potentes, que a gente consegue fazer fotos legais. A gente não necessariamente precisa de uma câmera de entrada ou uma câmera profissional, né?
Então, hoje, eu tenho trabalhado muito com mentorias online também, né? Para ensinar essas dicas de fotografia de uma forma mais aprofundada. E assim, 90% dos interessados que eu tenho quando entram em contato sobre as mentorias de fotografia, aprender sobre regras de composição, um pouco de tratamento de imagem também, são hobbyistas que querem aprender para fazer fotos de paisagem, de viagens em si, e não necessariamente pegar a fotografia e transformar em algo profissional, né? Então, acho que a crescente também do pessoal se interessando em aprender fotografia é para poder fazer fotos melhores mesmo e ter recordações melhores das viagens, das famílias, do dia a dia em geral, né? Massa. Só terminar de copiar aqui só para não perder o embalo. Então, vamos falar de drone um pouquinho, então, aproveitar que deixa eu achar a mensagem aqui só. Que o Felipe falou que trabalha com... É o Felipe que perguntou? Que falou sobre isso. É o Felipe, tem um Phantom 4. Sobre drone, né? Isso. Qual que é o teu equipamento? O que você usa para de drone? Qual o drone que você tem, né? E que dica que você poderia passar aí? Bom, em relação ao drone, eu tenho o Mavic Pro, o primeiro ainda. Não senti a necessidade de migrar para o segundo, até porque eu não trabalho com muito vídeo. Para mim é muito mais a foto, ter uma foto, às vezes um ângulo diferente, alguma coisa de uma perspectiva diferente em relação ao drone, né? Você poder voar para uma distância um pouco maior, enfim. E tem o Mavic Mini também, que eu acabei comprando, porque é menor, é mais portátil, e como ele grava já em 2.7K, eu fiz alguns trabalhos já para algumas pousadas, alguns hostels, e aí, para você usar só na rede social, o 2.7K ele já é favorável para usar, por exemplo, no Instagram, sem perder muito a qualidade. Porque quando você grava no 4K com o Mavic Pro ou até o Phantom 4, por exemplo, na hora de você editar e você exportar, né, para 1080, você reduz um pouco de qualidade e você acaba perdendo a resolução também, né? Então, quando você grava no 2.7K, você acaba tendo um pouco mais de qualidade quando você sobe para as redes sociais. Então, eu uso o Mini quando assim, alguns trabalhos que são só para Instagram, que ficam só nas redes sociais, por exemplo. Mas, se a própria pousada, o próprio hostel, por exemplo, quer fazer algum vídeo que vai subir para o site, aí eu estou usando o Mavic Pro, porque aí eu gravo em 4K e eu sei que a hora que a gente subir esse vídeo para o site, vai manter a qualidade muito maior do que o 2.7K do Mavic Mini. Quais que são as minhas percepções em relação a drone, tá? O drone, obviamente, causa uma revolução, né? Tanto na fotografia quanto na questão de filmagem. E eu tenho muito mais vídeo para guardar de memórias para mim do que propriamente para postar. Como eu falei, eu uso o drone muito mais para fazer foto mesmo, mas eu vejo uma limitação muito grande em questão de drone, porque a gente não tem perspectivas tão diferentes e fotos tão diferentes uma da outra. O que eu quero dizer com isso é que, no sentido da angulação da câmera do drone, né? Vou tentar simular um drone aqui, por exemplo. Então, a gente tem um drone aqui e a câmera a gente usa somente nesse ângulo, né? Talvez uma distância maior, para a gente poder pegar um ambiente como um todo. A gente vai colocar ela em 45 graus aqui, mais ou menos, né? E depois vai ter aquela foto de cima aérea, assim, né? Pegando só de fato de cima. Então, não muda muito a questão da minha foto ser diferente da sua, né? Claro que muda o cenário, a paisagem, a composição em si, mas essa questão de ângulos, de perspectivas, de serem fotos muito parecidas, não me atrai muito, porque com a câmera no chão, caminhando, você consegue buscar outros ângulos, outras perspectivas. Então, assim, 90% do meu equipamento está sempre com a câmera e 10% está com o drone. Eu comecei agora, de fato, a usar o drone mais para filmar, para fazer algumas coisas assim pequenas ainda, para esses hostels, para essas pousadas, inclusive agora na pandemia, né, que a gente está parado, então recebi o convite aí de alguns hotéis para produzirem um conteúdo novo, para incentivarem o turismo pós-pandemia, né, claro que todas as restrições sendo tomadas, mas o investimento está sendo muito grande na promoção de vídeo. Então, assim, em relação ao Mavic também, ele é pequeno, é portátil para carregar nas viagens e ele não tem tantas restrições em alguns países, embora
precise tomar cuidado com as leis, né? Porque você não pode voar acima de 120, 120 metros, não pode voar mais do que 5 quilômetros. Se você está numa região, por exemplo, que é perto de aeroporto, você já não vai conseguir subir o drone. Enfim, e o Phantom, né? O Phantom é muito grande, a mala do Phantom também é muito grande, então para carregar, você está carregando 2 malas para viagem, para mim, não seria viável. E eu até estou pensando em, de repente, determinadas viagens pequenas, levar o Mini, porque o Mini é praticamente do tamanho do meu celular, ele pesa 249 gramas e o case dele também é bem pequeno. Então, o drone para mim é mais nesse sentido, assim. Mas, claro, quem trabalha com a produção de vídeo, os drones têm tomado uma proporção muito grande. Inclusive, eu tenho amigos que são produtores que têm o Phantom 4 porque entrega uma qualidade de um 4K numa resolução muito maior do que propriamente o Mavic Pro 1 e o Pro 2. Passa, já joguei ali a pergunta do Felipe também relacionada a portfólio, como que tem que ser. Ali embaixo, no chat aqui, ele complementa, né? Apenas mostrar fotos ou tem que ter algo escrito? Tá. Bom, eu tento fazer algo com fotos e algo escrito, tá? Por que que eu faço isso? E aí eu tô dando uma grande dica aí para a galera que quer buscar esses contatos com as empresas e você tentar mostrar um diferencial. Claro que se você vai mostrar um portfólio de vídeo, talvez você tenha que ter aí o Vimeo ou o YouTube, mostrar a sua produção de vídeo. Mas em relação às fotos, o que eu faço hoje em dia, principalmente porque eu estou viajando bastante? Primeiro eu faço já o meu portfólio todo em inglês, então já começa por aí. Se você está viajando e quer fazer esses contatos com empresas de fora, você não pode fazer um portfólio em português, você precisa fazer em inglês, porque inglês é a linguagem universal. E eu mando o meu portfólio em inglês, tanto quando eu viajo aqui, América do Sul, América Central, como Europa e o mundo em geral, porque o inglês é a linguagem universal. E aí, obviamente, quando eu mando para alguma empresa no Brasil, meu portfólio está em português. E eu nunca mando nas 2 linguagens. Então, eu tenho os 2 portfólios, um em inglês e outro em português. E aí, o que eu faço? Eu conto um pouco sobre mim, né? Falo quem eu sou, quais são as minhas visões, quais são a minha questão de personalidade, o que eu gosto de fazer, né? Depois eu coloco ali a minha relação com a fotografia, o porquê que eu escolhi ser fotógrafo, o que eu gosto de fazer na fotografia e o que eu posso oferecer para a empresa que eu estou entrando em contato. Num terceiro slide, eu coloco as minhas melhores fotos, que já foram publicadas na NetGeo, que já foram para a revista Viagem e Turismo, que já foram para alguns sites internacionais, para algumas fotos que eu já ganhei concurso e descrevo um pouco sobre elas. Depois, por exemplo, se é um hostel ou um hotel, eu escrevo o que eu posso fazer para o hotel, tá? Então, eu vou dar um exemplo aqui. Eu estou mandando esse portfólio para o hotel Beira-Mar de Laguna, Santa Catarina. Então, eu coloco para eles assim, dentro da minha capacidade, do que eu sei que eu posso criar para vocês, eu posso fazer fotos assim, assim, assado, posso fazer um vídeo institucional, um vídeo assim, 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 assado, que vocês podem usar tanto no Instagram, no seu site, ou no YouTube, se vocês tiverem. E aí, eu conto, antes também, eu dou uma garimpada no Instagram deles, no site, e vejo quais são as deficiências que eles têm, né? Então, por exemplo, se eu vejo que eles não têm fotos tão legais de um quarto, eu escrevo isso também. Então, acho que a gente pode fazer uma foto assim, assim, assado nesse quarto, a gente pode fazer um vídeo desse quarto e colocar nos seus highlights do Instagram, né? Porque hoje em dia tudo é muito Instagram. Então, eu vejo as deficiências que o hostel tem, o hotel tem, e mando isso também. Se é uma empresa de turismo e a gente vai promover um vídeo, vai promover uma saída, da mesma forma. Posso criar um vídeo da saída com o grupo, posso criar várias fotos para vocês subirem nas redes sociais, no site e assim. Então, eu particularmente utilizo muito assim e tem dado bastante retorno. E também, quando eu tento fechar parceria com algumas empresas, hoje eu tenho algumas parcerias com empresas de roupa, de equipamento de fotografia, no sentido de divulgar a marca junto com o meu lifestyle. E qual que é o meu lifestyle? Né? Esse estilo de vida
de viver viajando, de fotografar, de conhecer várias pessoas e estar usando a marca da determinada marca. Então eu escrevo também, ó, meu lifestyle é esse, eu estou sempre viajando, então eu posso fazer uma foto com a sua camiseta, posso fazer um vídeo usando. Não é nada no sentido de tentar vender a tua marca falando no Stories ou falando no Instagram. Eu vou, entre aspas, vender a tua marca, usando a tua marca no meu dia a dia, testando as camisetas, bota, indo para trilha, os equipamentos que chegam de fotografia, eu coloco à prova, as alças, e eu sempre sou muito sincero com as pessoas para responder. Falar, cara, ó, não gostei da camiseta, acho que a camiseta não tem um material adequado, enfim, porque chegam algumas propostas também, tá? Então, isso a gente pode analisar o cliente, analisar a proposta que você vai fazer. Então, na minha perspectiva, eu acho que fica mais legal você colocar no seu portfólio quem você é, uma apresentação sobre você, sua idade, de onde você o seu gosto pela fotografia, o que você acredita, quais são as suas políticas, no sentido de se você é perfeccionista, por que o seu trabalho se diferencia do outro. E aí, nisso tudo, a gente aprende que o fotógrafo, ele não tem um preço de equipamento com a câmera ou drone que você tem. Você tem um valor para oferecer um conhecimento diferente com aquilo que você produz. Então, eu sempre me pergunto, quando alguma marca tenta fazer uma parceria comigo ou tenta me contratar para fazer alguma coisa, o porquê que essa marca está tentando entrar em contato comigo e querendo fazer algo comigo, se ela poderia fazer com o fulano, por exemplo. Então, eu começo a pensar, opa, eu tenho um olhar diferenciado, eu consigo fazer um vídeo diferenciado. Então, a gente acaba entendendo que o meu valor, ele não se compara com o preço. Então, eu fazer um vídeo por R$1.000, por exemplo, não está relacionado com o preço de ser caro ou barato. Está relacionado com o valor do meu conhecimento e do que eu vou poder entregar para essa empresa, para esse cliente. Acho que é mais nesse sentido de a gente montar um portfólio nesse sentido. Massa. Muito bom, muito bom. Vamos ver aqui o que mais que a gente tem. Tem uma pergunta interessante aqui da Viviane, perguntando se o Sul é referência na fotografia aqui no nosso país, porque, deixa eu colocar ali, estou começando agora e 90% do que vejo de fotógrafos são do Sul. Você que é um cara itinerante, aí, o que você me diz sobre isso? Eu acho que sim, acho que o Sul tem grandes referências na fotografia aí, uns produtores de conteúdo também. Agora, principalmente nas últimas semanas que eu desci para o Rio Grande do Sul, eu conheci uma galera muito boa lá, que fotografa, filma, e acho que sim, acho que o Sul aí, principalmente Paraná, aí a gente tem uma galera muito boa da fotografia. Massa. Aqui o Eduardo mandou ali, né, que essa parte da fotografia que você trabalha é uma das que mais chama atenção. Ele curte muito viajar e tira foto e acho que faz muito parte disso. Hoje cresceu bastante, né, essa relação de você viajar, fotografar, vender para uma agência, vender para um banco de imagem, tentar alguns apoios. Então, assim, dá para unir os dois, se você ir mais para o ramo da viagem, né? Porque aí você consegue ter um contato, por exemplo, com algumas agências de viagem, alguns Instagrams também de viagem. Então, de repente, você consegue viajar por eles para fazer essas fotos, produzir. Mas no meu caso, né? O meu foco é a fotografia de natureza e paisagem, mas eu uso a viagem como desculpa para poder fotografar esses lugares, né? Porque, como eu falei lá no início, eu decidi viver viajando. Então, assim, não é que eu viajo 2 meses e volto para minha casa. Viajo 2 meses e volto. Eu decidi sair literalmente. Então, dos 10 meses que eu passo viajando, eu estou mudando de cidade, de país, e nisso eu vou morando em hostel, eu vou ficando em casa de pessoas locais, eu vou conhecendo pessoas. Por exemplo, eu conheço o Rogério, estou na casa do Rogério hoje, e amanhã eu vou para Curitiba, por exemplo. Aí o Rogério já fala, lá em Curitiba eu tenho um amigo. Aí liga para o amigo, aí o amigo pode me hospedar. Então, eu vou vivendo o dia a dia assim. E conhecendo também, de certa forma, lugares que não são tão turísticos, lugares de paisagens que pode render uma coisa diferente para instigar as pessoas a conhecerem, a visitar. Então, dá para unir os dois, sim. Claro, que se só a fotografia de natureza e paisagem desse um retorno no começo, porque, abre um parênteses, quando você não tem, de certa forma, um nome, né, e é muito paralelo com a fotografia documental, por exemplo, a fotografia preto e branco, talvez você precisa de uns 10, 15 anos de carreira para ter um reconhecimento, para algumas empresas, algumas marcas olharem para o teu trabalho
e tentar te patrocinar, fazer alguma coisa. Não é que em um ano você não possa, sei lá, ser visto pela Sony, por exemplo, mas é uma coisa um pouco mais difícil de acontecer, né? Porque, querendo ou não, você precisa ter um certo nome, uma visibilidade, que o seu trabalho ganhe um reconhecimento. Então, eu decidi viajar justamente por isso. E aí, nesses 5 anos, consegui já alguns prêmios, algumas fotos serem reconhecidas, já consegui publicar 12 fotos na National, uma, inclusive, saiu na edição de 2018, na revista mesmo. Então, assim, são pequenos degraus que a gente vai conquistando, para quem sabe, né, eu estou aí 5 anos viajando, mas de carreira, vamos colocar assim, 3 anos mesmo, que começou a dar um retorno, todas as viagens, as fotografias. Então, de repente, aí mais uns 7 anos para ter um nome mais reconhecido, uns trabalhos publicados, exposições, quem sabe livros, para, de certa forma, ter um reconhecimento um pouco maior e aí sim poder fazer viagens esporádicas de 1 mês, 2 meses, para um lugar específico, voltar, trabalhar nas fotos, no livro, e aí viajar de novo. E aí a National falasse, não, vai para tal lugar, a North Face mandasse, não vai para tal lugar. Massa. Nunca pensou em comprar um motorhome? Pensar a gente pensa, né? Mas no Brasil ainda é inviável, né? A gente não tem tanta... Fugiu a palavra agora. Não é apoio. Eu já lembro. É que na Europa, como a galera lá é muito comum, né? Viajar com motorhome, tem famílias que têm motorhome assim antes do que o carro, porque todo final de semana conseguem dar uma escapada e ir para algum lugar. Então, assim, tem estacionamentos, tem lugares apropriados para você parar o motorhome. E no Brasil a gente não tem, né? Uma coisa que está crescendo ainda. E lá fora é muito fácil. Quando eu estava, por exemplo, na Alemanha, eu tinha visto um motorhome para comprar lá, assim, pequenininho, né? Dos mais básicos, mas você compra ele por cerca de 2.000 euros, mais ou menos. Só que não adianta a gente converter na cabeça, né? Porque para eles 2.000 euros não é tão caro. E aí a gente vai tentar comprar um motorhome no Brasil aqui a 150, 200 mil. Então é meio complicado. Mas claro, assim, a ideia, quem sabe aí nos 2 anos, tentar comprar um motorhome, viajar por onde der e conseguir. E aí o Robério ali comentou, né, a infraestrutura. Infraestrutura, né, como um sentido geral aí, para a gente poder viajar de motorhome, parar num camping certo, parar no estacionamento certo também, e a questão de segurança. A segurança é uma coisa muito complicada também. A Carla também mandou uma mensagem bem legal aqui, uma pergunta bem legal, né? Conta um pouco da sua experiência com voluntariado. Estou pensando em começar por aí. Trocar meu trabalho de fotografia por hospedagem, alimentação, né? E principalmente trabalhar com ONGs. Legal essa pergunta. Além, né, de só viajar e fotografar, eu decidi também poder fazer alguma coisa pelo país que eu visito, tá? Conforme a gente vai viajando e tendo outras perspectivas de vida, a gente acaba mudando um pouco a nossa percepção. E eu sempre gostei de fazer voluntariado, sempre fiz quando eu estive no Brasil, quando eu morei no Brasil. Já fui palhaço no hospital, já trabalhei com crianças no Nordeste, no sertão paraibano, no sertão piauiense, aqui no Sul também. Então eu gosto. E aí eu comecei a pensar, por que não fazer voluntariados fora também, né? Já que eu estou visitando o país, eu posso fazer alguma coisa a mais por esse país que eu estou visitando. Então, eu sempre tento entrar em contato também com algumas ONGs para fazer esse tipo de voluntariado, fazendo essa troca de trabalho, né? Nem sempre eu trabalho só com fotografia para eles, né? Eu já fui cuidador de criança, de levar e buscar para a escola, de ajudar nas tarefas das escolas no dia a dia. Já atuei como professor de educação física fora também, fazendo só a parte de recreação com algumas crianças. E a maioria deles foi fazendo foto, né, documentando esses trabalhos. Inclusive, 2 anos atrás, eu fui para a Amazônia com uma ONG e eu fui só para documentar o trabalho deles, porque eles também estavam crescendo ainda com o trabalho, eles não tinham nada de fotografia, nada de vídeo, e eu acabei indo para fotografar e filmar, para eles terem um material de divulgação e assim eles puderem, assim eles possam convidar mais pessoas e mostrar o material, né? Porque a gente sabe que se a gente não mostra o trabalho que a gente está fazendo, as pessoas não dão tanta credibilidade. Então, é uma maneira legal também de viajar, é uma maneira legal de você unir o que você gosta da fotografia e de você poder retratar isso e contar uma história diferente, né? Porque eu acho que a fotografia e o vídeo hoje, né? O vídeo está mais em evidência.
você tem um poder de alcance muito maior com as pessoas do que simplesmente um texto ou você postar talvez só uma selfie. Quando você faz um ensaio de fotos com as crianças do local, você mostra a estrutura do lugar, aquilo que você está fazendo causa um impacto maior. E isso também motiva as pessoas a viajarem dessa forma, de conectar-se com essas ONGs e poder fazer algo a mais, né? E ajudar. E acho que é isso. Massa. Eu ia digitar aqui a pergunta, mas vou fazer então diretamente. Como é que estão os projetos? Quais são os próximos projetos que você tem dentro da fotografia? Você teve que alterar o calendário e as programações aí por conta de tudo que a gente está vivendo? Ou como que está tudo, teu futuro aí com a fotografia? Bom, os projetos agora foram cancelados praticamente, né? Não tem nem perspectiva aí com essa questão do coronavírus. A maioria dos parques estão fechados, estão reabrindo agora, mas eu tinha, assim, 2 projetos bem grandes para serem feitos e acabou que foram cancelados e até final do ano praticamente estão cancelados, assim, não tem muita coisa o que fazer em relação a esses projetos. Antes de chegar ao Brasil, eu estava na Guatemala. Eu estava viajando pela América Central desde novembro do ano passado, e aí quando eu cheguei na Guatemala, assim, metade de março, consegui viajar 2 meses pelo país, chegou a crise do coronavírus, e eu acabei ficando preso no país, e aí tive um voo de repatriação. E aí, em julho agora, eu teria uma expedição para a Amazônia. É uma das formas também que hoje em dia eu trabalho. Eu crio alguns grupos de expedições para levar a galera para alguns lugares que eu tenho um contato maior, que eu sei que eu posso oferecer um contato muito mais local com as pessoas e ensinar a fotografia de uma forma diferente também, né? Eu não chamo de workshop, eu chamo de expedição porque a galera vai viver uma coisa diferente e ainda vai aprender fotografia na prática, seja com celular, câmera, o que você tem nas mãos. Tá? Então eu voltaria para o Brasil e iria para a Amazônia em julho, mas como eu já tinha um voo da Costa Rica na metade de abril, dia 15 de abril, eu viria para o Brasil e ia fazer algumas viagens para Jalapão, Chapada e talvez Bonito, e aí então eu iria voar para a Amazônia para fazer a expedição com a galera. Mas aí, né, chegou o coronavírus, cancelou tudo. Em agosto também, eu ia fazer uma travessia da Transmantiqueira com um amigo meu, o Emanuel. A gente ia cruzar 700 quilômetros de montanha entre Minas Gerais, São Paulo e um pedacinho do Rio, a Transmantiqueira. São 700 quilômetros de montanha. E a gente ia gravar um curta-metragem. E, inclusive, a gente tinha o apoio da North Face para nos apoiar nesse projeto. Acabou também que o parque ficou fechado, a gente cancelou, não tinha o que fazer. A gente tinha também agora uma expedição para o Pico Paraná, mas também com o coronavírus foi fechado. A gente está tentando se readequar para ver se a gente vai conseguir fazer em setembro ou outubro. Inclusive, hoje a gente recebeu a notificação de que o parque volta a abrir nesse final de semana com algumas restrições, mas a gente não sabe ainda como vai ser, né, essa situação do coronavírus. Então, a gente está tentando se reprogramar e agora, sim, está surgindo alguns projetos de algumas empresas no Rio Grande do Sul e Santa Catarina para fazerem vídeos e fotos promovendo o turismo local, porque essa é uma das tendências que vão acontecer agora, principalmente no Brasil, são as empresas locais incentivarem o turismo local, em vez da gente viajar para fora, a gente viajar por dentro do Brasil. E uma das coisas também que vai ser a alta, não serão viagens muito longas, então serão viagens no comum, o bate-volta, tá? Uma viagem de final de semana. Então, algumas empresas querem bater forte nisso. Então, provavelmente agora, final do mês, eu vou trabalhar com algumas pousadas de Santa Catarina e dos cânions do Rio Grande do Sul, incentivando a galera a voltar aos poucos, conforme tudo for voltando, né? Ninguém está incentivando agora, mas conhecer um pouco mais do Brasil, conhecer as praias do litoral catarinense, conhecer os cânions do Rio Grande do Sul, que não são tão divulgados, e provavelmente, se as fronteiras voltarem a abrir, em dezembro, eu estou indo com o Emanuel, que a gente ia fazer a Transmantiqueira, a gente está indo para a Patagônia, e a gente vai cruzar a Transpatagônia, que a gente fala, e a gente vai cruzar mais ou menos 3.000 quilômetros pela Patagônia, a pé, gravando um curta-metragem também. Então, a gente vai ficar 5 meses praticamente off, porque são umas partes bem remotas da Patagônia.
Então, basicamente, readequando os planos, fiquei 90 dias praticamente sem fazer nada, trancado dentro de um apartamento, tentando promover algumas coisas diferentes online, oferecendo as minhas mentorias, meus tratamentos de imagem, tentando se readequar à nova situação, mas os projetos práticos de ir para a montanha, de gravar, de fazer foto, de viajar, praticamente cancelados 99% aí até novembro, mais ou menos. Muito bom, legal, legal. Galera, perguntas? Mandem pra gente aí que nosso tempo tá daqui a pouquinho, vai se esgotar, né? A gente vai precisar encerrar a live. Então, o que vocês tiverem de perguntas e dúvidas, seja a mais simples, pode mandar também, questão técnica. Então, a gente sabe que, né, a gente tem um público muito heterogêneo, né? Então, temos fotógrafos já, temos pessoas que trabalham com drone, mas também tem aquela galera que tem que estar, né, começando, que gosta da fotografia, que tem interesse na fotografia. Então, qualquer tipo de dúvida que você tenha, manda aqui, não vai ser besteira não, porque a gente gosta muito de falar sobre isso, né, independente do tipo da pergunta ali. Eu tenho uma pergunta, se já foi para o Monte Roraima, mais específico para o Salto, agora não vou lembrar, acho que é Salto Angra, eu acho. Salto Angra. Que tem a cachoeira de 979 metros, ou uma coisa assim. 975, é a segunda maior do mundo. Eu fui, 2017, eu fui para lá, e é mais fácil ir para a Venezuela e atravessar da Venezuela para o Brasil do que do Brasil para a Venezuela. É meio complicado fazer sozinho também, muitas pessoas também não recomendam fazer sozinho, porque dá um trabalho, principalmente atravessando para a Venezuela, né? Os caras vão querer te extorquir, não sei o quê. Então é mais fácil, porque a polícia venezuelana também é muito corrupta, principalmente na fronteira. Já li alguns relatos de pessoas em alguns fóruns que foram atravessar essa fronteira e entraram com câmera, entraram com equipamento fotográfico para poder, né, documentar, fazer as coisas. E aí a polícia, por eles estarem sozinhos, né, a polícia começou a extorquir, não sei o quê, queriam dinheiro, enfim. Então o mais recomendado para quem vai para o Monte Roraima é você contratar uma empresa, porque aí eles fazem todo o trâmite de você entrar, pegar o visto ali certinho, atravessar a fronteira, você vai até o lugar específico e depois você faz toda a travessia. E, inclusive, ano que vem, eu estou tentando fechar uma parceria com uma empresa de lá, que foi a que eu fiz, para a gente fazer uma expedição fotográfica pelo Monte Roraima de 1 semana a 10 dias, provavelmente 10 dias. Desde o primeiro dia da chegada até o último serão 10 dias mais ou menos, e a gente faz toda a travessia para a gente poder vivenciar o Monte Roraima. Tá nos trâmites ainda de fechar essa parceria com eles. Massa. Você estava falando das tuas viagens aí, né, das ideias, dos projetos que até não aconteceram. É tudo a pé esse trem aí, cara? Os dois seriam a pé. A Transmantiqueira seria a pé e Patagônia vai ser a pé. Você é doido. Essas expedições que você já fez, qual foi a mais longa que você já fez? Teve que caminhar. Não, sozinho foi as 2 vezes o Caminho de Santiago, né? A primeira foi o tradicional, que começa na França, em Saint-Pierre-Pied-de-Port, que são 800 quilômetros cravadinhos. Alguns dizem que dá 798, outros dizem que dá 802, né? Aquela margem de erro, mais e menos. Mas, enfim, é uma base de 800 quilômetros. E ano passado eu fiz uma outra via, saindo de Sevilha, e deu 1.007 quilômetros até Santiago. E depois eu fui até Finisterre, que dá mais 200 quilômetros para frente. Da primeira vez eu tinha feito também, né? Fui até Santiago, depois fui até Finisterre. Então seriam 1.000 quilômetros e depois foram quase 1.300. Em 2017 também, finalzinho de 2017, eu fiz 900 quilômetros a pé pela Europa, usei França, Suíça, Áustria e Alemanha. Eu saí de Paris e cheguei em Munique para o Oktoberfest. Foram 32 dias de caminhada, mais ou menos. Mas nas expedições que eu levo, os grupos não tem nada assim, né, nesse nível. A única coisa a mais que a gente faz é a expedição do Marrocos, que a gente caminha 2 dias pelo deserto do Saara, mas são caminhadas curtas, é só para a gente tentar vivenciar um pouco da cultura nômade do deserto, porque eu tenho um amigo que mora no deserto. Então a gente chega no vilarejo, a gente se hospeda na casa dele, com a família dele, no primeiro dia, e depois a gente pega as nossas coisinhas, e aí caminha em volta ali do deserto, dá
coisa de 15 quilômetros em 2 dias, né? Não é muito também. Só para a gente poder vivenciar a mudança de acampamento, de aprender a fazer o fogo, como eles fazem na madeira, de fazer o pão, deixar embaixo da areia para crescer o pão. Então, a vivenciar essa cultura nômade deles mesmo. E aí, o próximo aventura que talvez vai exigir um pouco mais seria o Monte Roraima, de 1 semana. E também tem no Peru, que eu fiz 2 vezes também, que eu levei a galera para fazer a trilha Salcantay, que são 90 quilômetros. São 5 dias de caminhada, mas a caminhada em si não é dificultosa. O que mais dificulta é a questão da altitude, né? Porque a altitude judia bastante. Então, a gente vai com bastante cuidado, a gente vai com bastante tranquilidade. A gente não faz muitos quilômetros no dia só, principalmente nos 2 primeiros dias, que pega bastante altitude. Só no 3º e 4º dia, que aí a gente já desceu para 1.800 metros, mais ou menos. E aí a gente já está na floresta tropical, né? Então a gente tem um ar mais tranquilo, a gente aumenta um pouco a quilometragem. Mas o principal efeito dessa expedição para o Peru é a altitude. Então a gente até recomenda a galera chegar um dia antes da expedição acontecer, depois a gente fica um dia só na região de Cusco para a gente dar uma climatização, a gente faz uma outra caminhada básica perto ali das montanhas, e aí no 3º dia, conforme o grupo estiver bom, a gente avança para fazer esse trekking de 4.500 metros de altitude, mais ou menos. Quase deixei mudo meu microfone novo, ontem já fiz isso. Tem mais 2 perguntas aqui, daí acho que a gente vai, se alguém tiver mais alguma pergunta, manda, a gente quer agora, a gente já está partindo para a reta final da live lá, tá? Mas o Felipe mandou aqui, qual foto sua fez mais sucesso no Brasil ou fora do Brasil também? Responde as 2, né? No Brasil e fora, se teve alguma que seja... Putz, essa é difícil, né? Porque, assim, são vários concursos que a gente entra e nem sempre a gente entra com a mesma foto, né? Eu vou tentar achar aqui para tentar mostrar com o celular depois. Mas uma foto que eu gosto bastante, que inclusive saiu na National, na edição impressa, foi uma na Hungria, num lago, que eu até nem conhecia. Eu ia sair de Budapeste, ia para a Croácia, e eu sempre gosto de olhar o mapa, né, para olhar o que tem, né, entre as cidades. Eu vi um lago, e eu falei, eu vou parar nesse lugar. E aí peguei um trem para lá e parei, fiquei um dia lá, me hospedei com uma pessoa local, e a gente foi para o final de tarde nesse lago e tinha 2 cisnes. E, na verdade, essa foto, ela surgiu, entre aspas, de uma decepção e se tornou uma das minhas melhores fotos, assim, que sempre está sendo divulgadas em alguns lugares e que foi para a National, né? Tava um pôr do sol muito bonito, tava um laranja, vermelho, assim, tanto da água refletida como no céu. E aí eu fiquei ali com a 70-200, montei o tripé e fiquei na expectativa de que os 2 cisnes pudessem fazer aquele clássico assim, né? E eles vinham perto e saíam. Deu, puta merda, né? Não vai dar certo. Eles vinham assim e saíam. Aí eu falei, vou clicando. E aí, para minha sorte, depois, né? E eles sempre saíam assim, né? Nunca saíam alinhados também. Aí, depois de ter feito já, sei lá, umas 30, 40 fotos, na 50ª foto eles saíram assim, certinho, alinhados. E aí, saiu uma foto muito legal. E é uma das fotos que dá bastante referência. Mas tem uma da Amazônia também, que eu gosto bastante, que foi em uma das expedições que a gente trabalhou, e a gente está no meio da canoa, assim, indo para um final de tarde, e aí eu levantei o drone, aí pega a canoa com a gente, pega um rio enorme, que é o Rio Juma, a floresta amazônica inteira, e aí depois pega o pôr do sol caindo, assim, tipo, muito longe. E aí dá para a gente ter um pouco de noção do que é a Amazônia mesmo. E eu acho que uma terceira foto que eu gosto bastante é uma... porque tem uma do Salar de Uyuni também, que a gente pegou um céu rosa, mas tem também em Cinque Terre, na Itália, que é a Manarola lá, que é um lugar assim de 5 ilhas pequenas, que eu fiz uma longa exposição também, que ficou muito bonito. Mas enfim, eu acho que se eu tiver que escolher assim, de bate-pronto, vai essa, dos cisnes e a da Amazônia do Brasil. Massa, massa. E o Eduardo mandou uma mensagem que daqui a pouco eu vou ler a outra, que chegou por último ali. Quais seriam mais ou menos, então, os seus equipamentos principais? O que você leva nas suas viagens aí?
Tá, como a mochila é minha casa, né? E eu não viajo, como eu falei, um mês e volto, então eu tenho que carregar tudo que eu tenho, né? Então eu tentei ser o minimalista mais possível para poder colocar tudo isso dentro de uma mochila. Então eu levo a minha 5D Mark II, é antiga, mas é uma câmera de guerra. Querendo ou não, ela é 21 megapixels e quando eu uso a minha 50 1.4 e a 70-200, ela dá uma nitidez assim gritante que bate de frente ainda com 80D, 90D, até a 6D, um pouco, não a 6D Mark II, mas a 6D, a antiga, a 1. Então, assim, ainda bate de frente, eu consigo ter muita qualidade, principalmente por causa das lentes, né? E eu sempre falo no meu Instagram ali, quando eu dou dicas de fotografia, para a galera investir mais em lente do que propriamente numa câmera. Porque se você tem uma lente que te dá uma resolução, uma nitidez muito boa, você pode migrar de câmera várias vezes, mas a lente não vai perder aquilo que ela tem de melhor. E como a 50 1.4, ela é ultrassônica, o motor, a construção é diferente, ela dá uma nitidez muito boa. E a 70-200 que eu tenho, ela é a F4 com estabilizador, então, assim, também dá uma diferença gritante para trazer qualidade para a foto. E agora só que eu migrei, eu comprei a Canon EOS RP, que é a nova mirrorless da Canon, né? Embora saiu a R5 e a R6 agora, mas na minha percepção são duas câmeras que vieram mais para vídeos do que propriamente para foto. E a RP ainda consegue, é menor também, vai me atender bem nas necessidades que eu tenho para foto. Mas para frente eu estou pensando em comprar uma outra câmera para começar a gravar uns vídeos que eu quero fazer, que aí vai me dar uma qualidade um pouco maior. Mas com essa Canon EOS RP eu também consigo gravar em 4K, então vou conseguir produzir algumas coisas que eu tenho em mente com a fotografia e os vídeos. Então, a 5D vai ficar de escanteio agora, provavelmente não vai na minha mochila mais, vai ficar para usar como câmera de backup quando eu puder fazer viagens mais curtas e eu puder usar as duas. Deixa aqui em casa, eu guardo ela para você. Pode ficar usando. Inclusive, eu não tô com ela aqui, mas ela já tá toda arrebentada, coitada, tá arriscada, tá quebrada, porque câmera tem que ser assim. Não adianta a gente, vou cuidar da minha câmera. Câmera, ainda mais a 5D, já caiu, já rolou nas montanhas da Grécia, enfim. Então eu tenho a Canon 5D, tá? A 50 1.4, a 24-105 que veio com a lente do kit da 5D e a 70-200 f4 com estabilizador. Então agora a 5D vai ficar para backup, quando eu puder fazer uma viagem mais curta, então provavelmente eu vou usar a 70-200 na 5D e a 24 na Canon SRP. Então a EOS RP agora vai ser a câmera principal junto com as 3 lentes sempre na mochila. E aí eu tenho a GoPro 7 também, que eu sempre levo, porque eu gosto de mergulhar, né? Tô fazendo uns mergulhos, gosto de praia também, é legal. A GoPro é muito massa. Né? E a GoPro a gente consegue fazer muita coisa, é pequena, então muitas fotos, às vezes, que eu subo para o Stories, eu faço a foto com a GoPro, então ela é portátil, ela dá uma qualidade legal, ela é 12 megapixels, para rede social, assim, ela é bem legal. Os vídeos em 4K, em 2.7K também é bem legal, e é pequena, é portátil. Às vezes eu levo a Fusion 360, que é aquela câmera da GoPro também, que você faz as filmagens. Mas por que eu levo as duas? Porque elas são pequenas e não pesam, né? Então, é pequenininha, cabe em qualquer bolso da mochila, até no bolso da camiseta, da blusa. Então, é bom. E também levo o Mavic Pro, então esse é meu kit. E quando eu posso levar só o Mini, eu levo o Mini em vez do Pro também, porque daí a diferença de tamanho e peso entre os dois também é bem gritante. Inclusive, agora eu estava no Rio Grande do Sul, eu fui produzir para uma prefeitura de Cidreira e eu levei, obviamente, a 5D, né, para poder fazer as fotos, mas todos os vídeos que eu fiz da produção foi com a GoPro 7 em 4K e o Mavic Mini em 2.7 para fazer algumas imagens de drone, assim. Então, Por que eu usei a GoPro? Porque eram imagens mais abertas, não tinha muita coisa fechada. E quando eu precisava fechar um pouquinho mais, aí eu fazia uma brincadeira diferente com a GoPro, né? Fazia umas transições assim de passagem, e aí pegava umas pessoas, alguma coisa assim, mas como o intuito era mostrar mais a paisagem, as dunas que tem em Cidreira, então eu usava a GoPro mais aberta e usava o drone também para dar a dimensão de como era as dunas. Então, assim, atendeu super bem, eles vão usar só no Instagram, então a qualidade ficou excelente para fazer as conversões e postar aí, né, em 1350 por 1080 do Instagram, estava ok. Massa, muito bom. Eu esqueci de perguntar, a hora que perguntou, que ele interagiu com a gente, de onde que é o Robério? Conta pra gente, Robério, de onde você é e qual que é a sua experiência com a fotografia.
Olha quem que deu um oi para nós aqui agora. Caru? Nossa Caruzinha. cerimonial favorita. Cerimonial de casamento aqui na cidade de Ponta Grossa, e ela fez o curso de fotografia ali no Centro Europeu com a gente também, então uma fotógrafa super competente, inclusive, né, nos eventos ela sempre tá com o equipamento dela no pescoço lá e fazendo fotos também, né, e parceiraça nossa aí de eventos e do Centro Europeu também, professora do Centro Europeu, inclusive, ela dá a mesma disciplina que eu dou de fotografia de eventos, ela dá junto com a gente lá também para falar de todo esse mundo da fotografia de casamento, de 15 anos, enfim. E a Vanessa também dá um oi pra gente lá e fala de onde você é e qual que é a sua experiência com a fotografia. Não lembro se você já comentou aqui ou não, que hoje teve bastante interação aqui no chat, mas ela está perguntando da edição fotográfica. Sim, eu procuro dar um pouco mais de vida, sim, e até porque eu gosto de fotografar bastante na Golden Hour, né, que a gente chama, mas eu procurei mudar um pouco, não só com a fotografia, né, no pôr do sol, mas a fotografia de manhã, principalmente quando são regiões de montanhas. Região de Peru, por exemplo, a fotografia ela fica melhor muito mais no nascer do sol do que no pôr do sol, porque dependendo da região da montanha, o pôr do sol ele já se esconde, mas sim, eu tento dar um pouco mais de vida nas minhas edições, gosto de trabalhar um pouco mais com o laranja, o amarelo, e trazer um pouco mais assim de vibratilidade e um pouquinho da saturação. E claro, vai depender muito do ambiente que eu estou fotografando, e nada me impede de, por exemplo, de fazer umas edições mais frias quando a situação requer uma edição um pouco mais fria. Mas a minha preferência é sempre deixar minhas fotos um pouquinho mais quente, um pouquinho mais assim com essa coisa de vida mesmo. Massa, show. Isso aí, galera. Mais alguma pergunta? Vocês têm 1 minuto para fazê-la, para digitá-la aqui no nosso chat. Enquanto vocês pensam aí, mandam para a gente. Eu queria agradecer o Faiso aí pela participação, né, por contribuir aí na Semana da Fotografia do Centro Europeu. Sempre é muito legal conversar com o Faiso, porque é um cara famoso, então sempre o pessoal aí tem bastante comentários aí, né, nos chats aí da vida, né, das redes que a gente usa. Mas também porque é uma rama da fotografia muito diferente, né? Muito legal, assim, desperta muito curiosidade mesmo. A fotografia itinerante aí, né? De estar sempre andando, sempre passeando, sempre viajando, sempre passando perrengue, né? Não ter uma casa fixa para morar, né? Mas é muito legal mesmo, gratificante. Obrigado mesmo aí pela tua participação. O Faiso, sempre que dá, quando ele não está viajando, ele dá aula de fotografia de natureza e viagens no Centro Europeu com a gente aqui no nosso curso aqui em Ponta Grossa também. Então é uma dica legal aí para vocês. Você não vai ter mais uma mensagem, eu quero deixar para você aí, para se despedir da galera. De repente passar aí as últimas dicas aí que você possa, que você queira deixar aí. Põe aí a pessoa que entrou aí no quarto e na sala aí para interagir com a gente. Mas fica à vontade, o espaço é seu para se despedir da galera aí, passar as últimas palavras aí a gente vai encerrar nossa live. Agradeço o convite, mais uma vez, do Centro Europeu, de compartilhar um pouco das experiências, não só com a fotografia, mas das viagens, contar que é possível a gente sair um pouco dessa rotina normal, da vida, entre aspas, normal, não que seja errada, né? Mas as grandes perguntas que chegam no Instagram, às vezes, mas você não tem medo? Como é viver viajando? Enfim, né? A gente pode viver uma alternativa de... Né? Não adianta eu chegar aqui e iludir vocês, falar que larguem tudo que vocês estão fazendo, peguem uma câmera, uma mochila e vá viajar, que a vida é assim, né? Não é para todo mundo esse estilo de vida também, mas dá para viver consideravelmente bem, porque o pouco que entra a gente consegue se sobressair aí nas viagens, e é uma questão de gosto também, né? Lá atrás eu decidi, provavelmente ano que vem ou daqui uns 2 anos, eu decida parar de viajar em tempo integral, fazer umas viagens mais esporádicas, mas também a gente precisa perceber um pouco os nossos ciclos de vida. E em relação à fotografia, o incentivo é esse. Acho que se você gosta, como um hobbyista, para aprender e melhorar suas habilidades em fotografar, para fazer fotos melhores da sua família, das suas viagens, procure na internet, a gente tem bastante coisa, faça um curso, faça workshop, procure referências. O Marrom vai concordar comigo que lá em 2013, 2014, a gente não tinha
essa gama de informação que a gente tem, essas possibilidades de encontrar, de ter esse tipo de bate-papo, de conversas com pessoas, com fotógrafos, e poder falar das nossas experiências. Então, hoje vocês têm um acesso muito grande à fotografia, a informações de fotografia. E para você que está como hobbyista e quer mudar para a área profissional, que você possa encontrar o teu ramo o quanto antes, para você não se bater, né? Ficar tentando trocar aí, por exemplo, né, os nichos, né? Começar no casamento, depois vai para fotografia de bebê e vai para a natureza. O quanto antes você se descobrir no que você gosta de fotografar, vai ser melhor para a tua carreira, você vai conseguir nichar o teu portfólio de uma forma melhor e você vai conseguir crescer dentro dessa área da tua fotografia. Massa. Colocando ali as últimas mensagens, né? Deixa eu voltar rapidinho ali, só para o Faisal poder ver com calma ali, né? Da Caru, né? Que não lembrava que foi sua colega de classe. Estudamos juntos. Legal. Aqui a Viviane falando que foi ótimo, obrigado pela troca. A Vanessa, legal, gosto muito de fotos assim. Não tenho experiência com fotografia, mas parabéns pelo compartilhamento das suas experiências. Deus abençoe. Legal. Obrigado, Vanessa, aí pela participação. A Beatriz, ótimo, parabéns. Adorei o encorajamento de se aventurar. Legal. Eu fico imaginando eu com 3 filhos carregando essa turma e o Telzinho no pescoço, né? Tá começando a andar agora aí. Acho que não ia dar muito certo nesse momento da minha vida. Tinha que começar antes um pouquinho, né? Ou comprar um motorhome, né? Ou comprar um motorhome. Até tem no Instagram, é The Bucket List, se eu não me engano. É um casal também, eles têm 3 filhos, inclusive os 3 são pequenininhos, acho que o mais velho deve ter 8 ou 9 anos, alguma coisa assim. Só que eles vivem viajando. É uma família que viaja bastante. Então, dá, né? É só ponderar algumas coisinhas. Claro que fica um pouco mais difícil, né? A gente começa a pensar muito mais nos filhos, e aí o Marrom pode falar. Por enquanto eu sou sozinho, então se eu comer bem, se eu não comer, beleza. Mas se você sai com seu filho ou sua esposa, por exemplo, você tem mais responsabilidade. Mas, né, de pouquinho em pouquinho dá para fazer algumas coisas. Cara, se eu soubesse que teria uma pandemia em 2020, eu tinha comprado um motorhome no final de 2019. Dá para estar viajando tranquilamente esse ano aí, fazendo um ano sabático aí, de boa. Legal. O Eduardo mandou lá, muito da hora esse seu compartilhamento hoje, sucesso para você, legal. E o Felipe está perguntando do Insta, acho que lá em cima, aqui no banner, deixa eu achar aqui. Eu tinha colocado do Faisal, deixa eu colocar o do Faisal primeiro, depois eu coloco o meu aqui enquanto eu digito. Então tá aí o do Faisal e o meu... O meu é só o nome artístico mesmo, Faisal Meirelles. O nome de guerra. E o meu é Rogério Júnior. Deixa eu lembrar, quem foi que perguntou mesmo? Foi o Felipe. Felipe, na quinta-feira eu vou estar falando um pouco sobre a minha história na fotografia, e daí você vai ter um pouco mais de acesso aí às minhas redes também. O Faisal é só Insta que você usa, de redes sociais? Porque eu tive um problema com o Facebook um tempo atrás, agora que eu estou fazendo uma página lá de novo, tem o meu site, que inclusive agora está fora do ar, porque eu estou remodelando também, estou colocando umas coisas novas, mas depois, para quem estiver seguindo no Instagram, vai estar lá o portfólio online, como eu faço também, para mostrar para a galera. Ou qualquer coisa, manda mensagem lá, sempre respondo, sempre que possível. Legal, muito bom. Faisal, mais uma vez, obrigado, tudo de bom para você aí, Deus abençoe também, fique com Deus. E vai mandando aí, vai postando no Instagram lá que a gente gosta de seguir o teu trabalho. Valeu, obrigado, Marrom. Deus abençoe. Bom restinho de semana aí para vocês também. Valeu, um abraço. Isso aí, gente. Muito obrigado aí pela participação de vocês. Foi muito legal mesmo. Hoje a gente já teve bem mais interação e perguntas, né? Então, um assunto também bem que gera bastante curiosidade, né, do pessoal, né? Então, quero agradecer vocês aí pela paciência, né, por ter ficado esse tempo aí com a gente, né? Lembrando que amanhã a gente vai ter mais um dia, né, mais uma live, né, da Semana da Fotografia. Amanhã vai ser um assunto bem diferente do que a gente está conversando hoje, né? Aliás, não dá para dizer que é bem diferente porque tem a ver também. A gente vai falar sobre carreira e talvez aí a mudança de carreira, né? Isso eu falei que talvez tenha a ver porque é muito o que aconteceu na vida do Faisal, por exemplo, que era um professor, né, que trabalhava aqui em Ponta Grossa e de repente largou tudo para viver viajando, né? E amanhã a gente vai estar com a Maria Valesco aqui, né, da nossa live aqui, né, na Semana da Fotografia, falando justamente sobre carreira, sobre
De repente, se você está tendo, né, alguma dúvida, está tendo dificuldades, principalmente por conta de tudo que a gente está vivendo hoje, né, por conta dessa pandemia, né, talvez a Maria tenha várias dicas interessantes aí para você reorganizar a sua vida, a sua carreira dentro do que você está fazendo hoje, ou até mesmo pensar, né, a gente está falando de uma semana da fotografia, então a gente sempre pensa além, né, de repente você já pensar numa transição de carreira, por que não? Então o Faisson é um exemplo disso, eu sou um exemplo disso, trabalhei durante 9 anos como representante comercial numa empresa muito boa, onde eu tinha um retorno financeiro, né, vamos dizer assim, muito bom, e em 2013 resolvi mudar de vida. Então, essa história, inclusive, eu vou contar na quinta-feira, também complementando, né, a live da Maria Valesco, né, e contando um pouco dessa trajetória, né, de alguém que gostava da fotografia, que era apaixonada pela fotografia e resolveu trabalhar com isso, né? Então, hoje, trabalho 100%, né, full time com fotografia. Gente, muito obrigado pela paciência, tudo de bom, e amanhã encontro vocês aqui no mesmo horário, 19 horas, para esse bate-papo com a Maria. Valeu, um abraço, tudo de bom, um abraço, até mais, fique com Deus.